Olá, galera, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, nós vamos realizar aí a construção de mais um triângulo isósceles. Eu acabei de gravar um quase agora para vocês. A ideia, enfim, é que o que muda, né, são as relações matemáticas que vão aparecendo, que eu te entrego de solicitação, então, a partir do que você vai realizando essa construção. Nesse daqui, então, a gente tem um triângulo isósceles ante com a n igual a t, ou seja, nt é a nossa base. Eu falo que G é o baricentro e C é o circuncentro. Por isso que eu fiz aqui a circunferência com centro em C, né? Se é o circuncentro, significa que a circunferência com centro em C e raio CA vai ser a circunferência que vai conter todos os vértices do polígono. Se G é o baricentro, significa que ele é a intersecção aí das medianas, né? Ou seja, a mediana em relação a A, em relação a N, em relação a T se encontram no ponto G. Esse exercício, você vai pensar assim, que você recebeu... aí você faz aí comigo, tá bom? Você recebeu uma reta. Nessa reta, você encontrou esses três pontos. O ponto A, o ponto C e o ponto G. É isso que você tem. Então, a ideia é como que a gente vai realizar essa construção, né? Primeira coisa, a gente já sabe que esses três pontos têm que ser colineares, né? Porque lembra que num triângulo isósceles, as sevianas em relação à base, elas coincidem. Então, esse segmento aqui, ele vai ser a altura. Então, aqui eu terei um ângulo reto, ou seja, o ortocentro estará nesse segmento. Ele vai ser bissetriz, né? Então, o incentro estará nesse segmento. E ele também vai ser mediana. Então, o baricentro estará nesse segmento. Além do que, se esse segmento aqui ele é perpendicular e contém o ponto médio, quer dizer que a mediatriz também contém esse segmento, que eu vou chamar de AX, por exemplo. Então, o circuncentro também estará. Tudo que eu falei aqui para você que pode ter parecido muito distante é basicamente os conceitos de sevianas e pontos notáveis. Um conceito geral, que eu tenho um vídeo sobre isso, e depois eu fiz um vídeo especificamente sobre triângulo equilátero e sobre triângulo isósceles, tá? Então, alguma dúvida, pode pausar e ir para lá, porque lá que eu explico a parte teórica, aqui eu estou aplicando, beleza? Vamos lá, gente. Então, opa, aqui tem que ser três tracinhos, que eu já usei dois ali, né? Vou agora realizar uma circunferência. Construir uma circunferência com centro em C e raio CA. É o que eu tenho. Eu tenho um circuncentro, tenho um raio da circunferência. Vou traçar essa circunferência. Porque, desse modo, eu sei que todos os outros vértices do meu polígono estarão nessa circunferência. Então, o N e o T estarão nessa circunferência. Vamos tentar entender uma coisa agora, né? Pessoal, só fiz uma pequena alteração, né? Então, eu subi um pouco o G aqui, mais perto do C, porque senão a gente não ia ter solução, tá? Já explico por quê. Então, eu fiz a circunferência, eu sei que o N e o T estarão nessa circunferência. Vamos ver o que a gente consegue aí tirar do baricentro, né? Então, o baricentro, ele tem algumas propriedades. Uma das propriedades, quer dizer, tem uma propriedade, né, mais importante, é que a distância do baricentro até o vértice é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio. Ou seja, a distância de A até G é o dobro da distância de G até o ponto médio, né? Ou seja, se eu encontrar aqui a metade da distância de A até G, vamos fazer isso. Como? Construindo uma mediatriz, certo? Mediatriz determina metades. Então, vamos lá. Faço aqui para determinar a metade. Marquei. O que significa que a distância, então, de G, que é o baricentro, até o ponto médio do lado NT, vai ser a metade. Peguei a metade e marquei. Esse ponto aqui que eu encontrei é esse ponto que eu chamei de X, né? Então, ele é o ponto médio do lado NT. E aí, gente, percebe que NT é perpendicular a X. Eu já tenho X. Eu vou construir, então, aqui uma perpendicular a essa reta, passando por X. Então, vem aqui comigo, passando por X. E aí, a intersecção dessa reta com a nossa circunferência será aí um ponto do nosso polígono. Será os pontos, na verdade, do nosso polígono, né? Então, vou traçar a reta aqui. O que eu tenho? Que esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto N,
e esse ponto, que eu vou chamar de ponto T, são vértices do nosso triângulo. Vou fechar aqui o nosso triângulo com uma caneta verde, para que vocês possam visualizar melhor. Essa é a ideia. Então, aqui eu usei propriedades básicas de triângulo isósceles, definições de Ceviana, né? E também como elas se comportam nesse tipo de triângulo, além dessa relação importante do baricentro, que ajuda bastante a gente. O conjunto de solução, então, desse triângulo aqui pode ser o triângulo NAT, mas poderia ser o triângulo ante também, né? É exatamente o mesmo triângulo. E é isso. E aí, curtiram? Eu amo fazer exercícios sevianos e pontos notáveis. Acho que dá para trabalhar com muitas propriedades interessantes e mobilizar aí bastante conhecimento da geometria plana, né? Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?